A paz do Senhor, igreja, amém? Gostaria de estar orando mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez porque estamos aqui na tua casa, Senhor. Não há lugar melhor para estar, Senhor. Quando nós não estamos aqui, nós sentimos falta de estar congregando, Senhor. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos conduziu até aqui, conduziu cada casal até aqui, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por cada momento, Senhor, que nós vamos viver aqui e que nós vivemos aqui todas as quartas-feiras, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por cada reunião que nós tivemos online. Te agradeço por cada aprendizado, Senhor. E que essa formatura, Senhor, não seja simplesmente o fechamento de um ciclo, Senhor. Mas, como Pedro e a Natália falaram, Senhor, seja um momento de envio. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como a igreja... Vou fingir que toda a igreja reparou, mas o nome da nossa turma é Turma Aliança Inabalável. Nós fizemos uma votação e todo mundo votou na mesma coisa, eu acho. E o texto base para isso é o texto de Mateus 7, do versículo 24 ao 27. Gostaria de pedir que a igreja abrisse a Bíblia. Mateus 7, versículo 24. A cola já está aqui, então não vou nem esperar muito. Esse trecho que nós vamos ler faz parte do Sermão do Monte. E é logo no finalzinho do Sermão do Monte, e Jesus fala àquele povo e diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas palavras, as minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu acho que todo mundo aqui deve conhecer esse texto. É um texto que... Primeiro que o Sermão do Monte é muito conhecido como um todo. E Jesus, ele traz um lote de ensinamento de uma vez só para a gente. E se a gente for estudar todo o Sermão do Monte, a gente fica aqui horas, né? Dias, talvez. Mas eu gostaria de pautar essa breve palavra nesse versículo para tratar sobre uma aliança inabalável. A gente está, assim, aqui para celebrar a formatura da primeira turma do Casal Raiz. Eu sabia que eu era baixinha e que essa planta aqui ia me tampar. Eu estou vendo o pastor Ulisses assim, ó. Não tira, que está muito lindo. Eu não tirei porque estava bonito. Eu faço assim. Não, eu faço assim, é muito melhor. Está muito bonito, não tiro. Fala dela. Eu estou vendo o pastor Ulisses assim, ó. E olha que ele é alto. Nós estamos aqui, sim, para celebrar a formatura do curso Casal Raiz. Mas, sobretudo, nós estamos aqui para louvar ao Senhor que construiu a família. Desde o início do curso, nós estudamos sobre vários temas. Foram muitos temas. E todos eles foram muito bons. Às vezes, a gente terminava a aula e o pastor falava: não vou me demorar, não vou me apressar. Na aula que vem, a gente vai terminar. E a gente continuava naquele assunto, e eram assuntos muito enriquecedores para a gente. Eu acredito que todos os casais aqui podem testemunhar isso. Se a gente lembrar, a gente falou sobre o primeiro casal, Adão e Eva. Nós falamos sobre aliança. Nós falamos sobre perdão. Nós falamos sobre finanças. Tudo bem que eu matei essa aula, mas foi muito sem querer. Eu estava passando uma aula. Nós falamos sobre vida de intimidade do casal. Nós falamos sobre várias coisas. E, como eu disse, nós tratamos sobre o tema aliança. Muitas vezes as pessoas acham que o casamento você casa porque você está apaixonado. Eu vou casar porque eu quero uma cerimônia bonita. Eu vou casar porque eu quero fazer festa. Eu vou casar por causa disso e daquilo, porque eu amo muito essa pessoa. E no dia a dia do casamento, a gente sabe que o amor não é suficiente. O amor não é suficiente porque os ventos sopram.
O amor não é suficiente porque muitas vezes a chuva cai. Muitas vezes a gente enfrenta o pior lado da pessoa ou o melhor lado. Às vezes tem uma balança e a balança cai para cá e o outro tem que ajudar. Mas nós aprendemos sobre uma aliança que sustenta o amor. Quando nós nos casamos, nós fizemos uma aliança diante do altar. E aqueles que ainda vão casar vão poder vivenciar isso. A aliança diante do altar de Deus. O celebrante fala, o pastor, o padre, ele fala sobre a importância do amor que vem de Deus para o casamento. Não o amor humano, não a paixão, não um sentimento que vai e volta, porque se nós dependêssemos só dos nossos sentimentos para manter uma família de pé, não ia dar certo. Nós somos muito inconstantes nos nossos sentimentos. Muitas vezes nós nos enchemos do nosso orgulho, nós nos enchemos do nosso achismo, nós nos enchemos do nosso trabalho, nos enchemos de tanta coisa que às vezes não dá nem tempo para o amor. A gente esquece do amor. E foi uma das coisas que a gente tratou no Casal Raiz, a importância de estar sempre trazendo isso para o nosso lar. E como eu disse, aliança inabalável. Porque nós fizemos uma aliança diante do altar de Deus. Uma aliança que não se destrói com os ventos. Uma aliança que não foi feita para ser destruída com os sentimentos, com uma palavra dita na hora da raiva, com a falta de perdão, com problemas financeiros. Nós aprendemos sobre uma aliança que nós fizemos diante do Deus que criou o casamento. E se vocês observarem nesse versículo, nesses 3 versículos que nós lemos, Jesus ele compara aquele que ouve a palavra dele e pratica. Não somente ouve, não somente vem ao culto de domingo, canta ali no backing vocal, toca um teclado, e ouve, vai para casa e continua tudo a mesma coisa, mas que chega em casa e pratica. Jesus compara esse homem como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, de maneira que os ventos sopraram, a chuva veio e a casa permaneceu de pé. Mas observem, o vento soprou, as chuvas vieram, o mar se agitou, tanto sobre a casa do prudente quanto sobre a casa do imprudente. A diferença é que aquele que não pratica as palavras do Senhor, vai chegar um dia que o vento vai vir, a chuva vai vir e a casa não vai subsistir. Por isso, muitas vezes a gente ouve aí no mundo, casou, não deu certo? Separa. Porque se para o mundo o casamento se tornou uma coisa assim, simples. Não deu certo? Separa, você acha outro. Nós sabemos que existem situações na vida que... E nós tratamos sobre isso também no Casal Raiz, sobre divórcio, sobre recomeços. Nós tratamos sobre tudo isso, sobre perdão, cura. Mas nós sabemos de um Deus que lá em Adão e Eva projetou a família, projetou o casamento. Agora eu entendo, pastor Ulisses, porque eu estou suando. Eu estou entendendo, de verdade. Tá ligado, né? Benção. Eu tenho pensamentos intrusivos quando eu vejo, já falei. Nós tratamos sobre tudo isso nas nossas aulas. Nós estamos no Casal Raiz desde quando? 2025. Tivemos férias, março de 2025. Mais de um ano. E tivemos a oportunidade de ouvir testemunhos, de ouvir lares que foram restaurados, de ouvir pessoas que tiveram oportunidade de criar seus filhos e de falar sobre o amor para os seus filhos e de encaminhar seus filhos. Nós ouvimos sobre esses testemunhos. Para nós, que somos casais mais novos, foram testemunhos riquíssimos. E nós ouvimos tudo isso e nós lembramos todas as aulas. E eu lembro aqui, mais uma vez, o casamento não é sobre nós. O casamento aponta para uma aliança muito maior. E por isso, todos os dias, quando a gente escolhe o nosso cônjuge, quando a gente escolhe a aliança que é sustentada pelo amor,
quando a gente persevera com 2 filhos pequenos, em algum momento vai ter que dar um tempo só para o Tiago e para a Carla. Aí, esse dia eles chegaram aqui, ganhamos um vale culto. Os pastores estão com as crianças. Aí eu falo para eles, sem criança, sem like. Não aparece na minha frente. Mas, em algum momento, eles precisam desse momento deles, da rede de apoio. E quando as crianças já estão crescidas, precisam continuar lembrando um ao outro da aliança que o Senhor fez, da aliança que o Senhor restaura. E, por isso, essa palavra é breve, mas ela nos lembra que nós precisamos ser como homens prudentes. Nós precisamos nos lembrar todos os dias do Jesus que nos fala palavras de vida, do Jesus que não teve uma vida fácil aqui na terra. Ele morreu por nós. Ele deu sua própria vida, derramou seu sangue. Ele deu seu corpo por nós. E ele não desistiu, porque ele tinha uma aliança. E nós temos uma aliança com o nosso cônjuge, com a nossa família, com os filhos, com os pais. Nós temos um compromisso que vai muito além de virmos à igreja domingo de manhã, ou domingo de noite, ou quinta-feira. Nós temos o dever de praticar a palavra do nosso Mestre. E o Senhor, no Sermão do Monte, ele falou sobre várias coisas. No final, esse é o final do sermão. Nós temos poucos versículos após, só o 28 e o 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Mas essa mesma multidão que estava maravilhada com a doutrina de Jesus foi a multidão que virou as costas para Jesus. No casamento, nós temos dificuldade. Nós temos luto. Nós temos processos de cura. Nós temos dificuldade de ensinar filhos. Nós temos dificuldade de tantas coisas financeiras. Tempo é uma demanda enorme pela nossa atenção. Mas nós precisamos ser casais inabaláveis, que se firmam na palavra do Senhor. Aqueles que ainda eu não tenho um cônjuge, essa palavra não é para mim, é para você sim. Você precisa ter uma aliança com a sua família. Você precisa ter uma aliança com o seu Senhor. Porque a cada dia, cada escolha, se você escolher o perdão em vez do orgulho, escolher muitas vezes se calar em vez de falar, você está testemunhando e praticando a palavra desse Jesus. Aleluia. E a sua casa será como a casa de um homem prudente, que construiu sobre a rocha. Nós queremos ser aqueles que constroem a casa sobre a rocha e não sobre a areia. Na Barra da Tijuca tem um imóvel enorme que foi reformado agora. E ele ficou parado, foi uma obra que ficou parada há muitos anos. E a fofoca era que eles tinham construído com areia. E que não dava para morar, habitar. Quando eles fizeram a reforma agora, eles tiveram que reformar tudo. Tudo. E botar outros materiais, porque aquele não servia. E se hoje você olha e fala, eu não construí minha casa sobre a rocha, até agora eu não consigo ver que eu estou praticando as palavras do meu Jesus, eu venho, eu ouço, mas chega na hora, não deu. Hoje é tempo de você trocar a fundação. Hoje é tempo de você reformar. Hoje é tempo de você reconhecer o Jesus da aliança, reconhecer o Jesus que transforma nossos lares, transforma nossos casamentos. Nós vimos testemunhos aqui de casais mais velhos, de casais mais novos. Nós vemos pessoas que escolhem, eu vejo pessoas que escolhem a aliança do Senhor e não simplesmente um sentimento passageiro. E eu louvo a Deus porque essa igreja é uma igreja
que escolhe cuidar de famílias. Enquanto a família na sociedade está tão jogada de lado, nós temos uma igreja que escolhe cuidar da fundação da família, cuidar da família que é construída sobre a rocha. E eu gostaria de pedir para você fechar os seus olhos para nós orarmos.